mantiveram sempre o mesmo ritmo do princípio ao fim. Foram regulares e acabaram a prova na 10ª posição. Ana Cabral e Cristina Guzmão foram 11ª. Nunca conseguiram explorar o Renault 11 Turbo e espera-se melhores prestações no futuro. Manuel Moura foi penúltimo classificado. O mau tempo alcançado na primeira classificativa, acrescido de uma penalização de 9 minutos, tiraram-lhe qualquer tipo de esperanças. Últimos da classificação, 13º, portanto, foram Jorge Pereira e Carlos Gonçalves. Apesar de um despiste na penúltima especial de classificação, conseguiram chegar ao fim do rally. João Vieira, com problemas na direção, acabou por abandonar o rally no final da 11ª especial de classificação, numa altura em que era 10º classificado. Pedro Melo, outro piloto terceirense, a abandonar. Fê-lo no final da 2ª secção, numa altura em que era 9º classificado. Luís Costa desistiu na penúltima classificativa, na 2ª passagem pelo Lameiro. Terminada a 11ª edição do Rally de Santa Maria, procedeu-se à habitual entrega de troféus aos vencedores, junto à piscina do aeroporto. Horácio Franco, Francisco Furtado, primeiros classificados e vencedores do grupo de produção e da classe 4. Paulo Pereira, João Félix, segundos no final do rally. Rui Torres e João Filipe, terceiros da classificação e primeiros na classe 2. Em termos organizativos, não houve problemas de maior. O rally primou pela boa organização. Agora, o objetivo é mesmo internacionalizar a prova. Nós somos ambiciosos, como é lógico, toda a gente deve ser, nós também somos. Isso depende muito dos apoios que nós tivemos. Eu acho que a nível regional, pronto, podemos afirmar categoricamente que estamos no topo. Há um pormenor que queria salientar. Este ano, como inovação, nos propusemos um sistema de comunicações de fim de troço através de computador, que correu espetacularmente bem. Acho que foi uma experiência inédita. Nos Açores foi de certeza, talvez a nível nacional. E pronto, somos ambiciosos e quem dirá no futuro se iremos ter um rally internacional em Santa Maria, não sei. Um futuro a curto ou médio prazo? Dependerá muito dos apoios. Ali a que terá faltado espetáculo e emoção. Luís Pimentel e Artur Tavares dominaram o rally. Só perderam a 2ª classificativa para Paulo Pereira, cuja saída prematura retirou a animação aos primeiros lugares. Nas restantes 11 provas de classificação, Pimentel foi sempre primeiro. Sem problemas com o Mitsubishi, o popular Licas terminou a prova com 2 minutos e 1 segundo de avanço sobre Horácio Franco, o segundo da classificação. Nas 2 últimas provas do campeonato regional, Luís Pimentel foi primeiro classificado. Este triunfo em São Miguel, que já não acontecia há anos, foi efusivamente festejado. O rally correu muito bem e o nosso objetivo era andar depressa. Conseguimos ganhar o rally. Acho que está tudo a 100%. Para Horácio Franco estava reservado um papel ingrato. Terminar o rally era o suficiente para ser campeão dos Açores pela 6ª vez. Daí o andamento moderado imposto em toda a prova. Foi 8 vezes segundo classificado e por 4 vezes ficou em terceiro lugar nas 12 classificativas. A seu lado, Francisco Furtado era já campeão regional de navegadores antes deste rally. O sabor de festejar o título condicionou vermos Horácio Franco andar como esse é hábito. Mas, como nos dizia no final, mais vale ser segundo numa prova do que perder um título. Eu não gosto de fazer rallies assim, toda a gente sabe, toda a gente que me conhece sabe isso, mas se não forem os patrocinadores e se não forem os resultados no fim, o que conta é o que fica na história e os títulos. E, portanto, foi com esse objetivo que nós encaramos essa prova, foi para dar mais um campeonato ao nosso principal patrocinador e era esse 100% o nosso objetivo essa época. O terceiro lugar no Rally do Outono foi para Fernando Amaral e para Fernando Botelho.
A classificação obtida possibilitou a ambos o segundo lugar no campeonato regional e o primeiro lugar no agrupamento de turismo. Andamento sem pressionar, que se acentuou desde a saída da prova do seu principal opositor, Paulo Rego, por desclassificação. Atendendo ao andamento imposto nas últimas provas do regional açoriano, acabou por não surpreender o quarto lugar final de Paulo Melo e Vicente Souza em Toyota Corolla GT. Uma saída de estrada neste troço, a primeira secção, inibiu Aureliano Miranda de fazer melhor. De qualquer forma, a dupla da Tejano de Baixo acabou em quinto e deixou a ideia de ter uma palavra a dizer no futuro. Concluíram o rally mais 5 equipas e na segunda secção, realizada à noite, não houve desistências, mas sim uma desclassificação. Dos 5 desistentes, 2 houve que se realçar. Paulo Pereira, porque estava a lutar pelos primeiros lugares, foi desclassificado por excesso de penalização devido a um problema mecânico. E Paulo Rego, quando pretendia chegar ao segundo lugar no campeonato, foi também desclassificado, mas por ter mudado uma roda com a ajuda de terceiros, o que não é permitido dentro da zona de controle. A fechar o Regional de Rallys deste ano, a consagração dos 2 grandes pilotos açorianos, Horácio Franco e Luís Pimentel. Informação desportiva teremos mais, mas só daqui a pouco, na grande área. Enquanto espera, vá passando uma boa noite. Esta edição do Rally Vinho Madeira, que foi a 8ª prova do Campeonato Nacional da modalidade, contou também para o europeu e à partida apresentou a melhor lista de inscritos de sempre. Um carro de uma equipa oficial, a Martini Racing, conduzido por Andrea Aghini, a que se juntaram os principais pilotos que disputam o Campeonato da Europa. E o principal favorito, Aghini, não deixou os seus créditos por mãos alheias. Nas classificativas iniciais, o italiano ainda contou com a oposição de César Baroni, que parecia capaz de fazer frente ao piloto da Lancia. Durante os 2 primeiros troços, Aghini dividiu a liderança do rally com Baroni, mas depois conseguiu distanciar-se do seu adversário. No entanto, a vantagem amealhada pelo italiano não era suficientemente grande para lhe permitir uma prova descansada, já que Baroni não desistiu de tentar reaproximar-se de Aghini. Só que tudo ficou mais facilitado quando, na 9ª classificativa, César Baroni se despistou e foi obrigado a abandonar. Pelo caminho tinha ficado, entretanto, Fabrizio Tabaton, o primeiro dos favoritos a ser forçado a desistir. Tabaton, que já venceu por 3 vezes o Rally da Madeira, capotou no 4º troço e assim pôs termo à sua participação na prova madeirense. Para o italiano, este terá sido o último rally da sua carreira como piloto. Com os abandonos de Tabaton e Baroni, ascendeu ao segundo lugar um outro piloto italiano, Piero Longhi, ao volante de um Lancia HF Integrale da equipa Grifone. Longhi imprimiu um andamento bastante forte, mas não foi suficiente para impedir que no final da primeira etapa estivesse a mais de 50 segundos de Aghini. Erwin Weber, líder do europeu de rallies, ocupou durante algum tempo a 3ª posição. Mas uma má escolha de pneus, aliada a problemas com o motor do Mitsubishi, fizeram com que o alemão se atrasasse e quase no final da etapa foi ultrapassado por Patrick Sneers. À 5ª posição, ascendia o peruano Ramon Ferreiros. Na edição do ano passado, Ferreiros foi o melhor do agrupamento de produção e desta vez estreou-se ao volante de um carro inscrito em Grupo A. Robert Drupmans terminou o primeiro dia de prova no 6º posto da classificação geral. Em relação aos portugueses, a vantagem pertenceu sempre a Joaquim Santos e Carlos Magalhães. Beneficiando de alguns problemas sentidos pelos seus mais diretos adversários e de um carro que, pelo menos nesta prova, esteve à altura do piloto, a dupla da Toyota conseguiu amealhar um confortável avanço sobre os seus opositores. José Miguel Leite Faria, num Sierra 4x4, apesar de ter tentado contrariar a superioridade de Santos, não foi além da 9ª classificativa. Problemas no motor e no turbo do Cosworth obrigaram a equipa Rodan a abandonar, enquanto que Jorge Bica, outro dos favoritos de entre os pilotos nacionais, ainda não se adaptava ao HF Integrale alugado à Astra.
Com a desistência de José Miguel, Bica ascendeu ao segundo lugar dos portugueses e terminou a primeira etapa na 9ª posição da geral. À sua frente classificou-se Jean Ragnotti, da equipa oficial Renault francesa. Com o Clio 16 válvulas, Ragnotti fez a prova possível face a uma concorrência que dispõe de carros com tração integral e muito mais potentes. O seu congénero português, José Carlos Macedo, também não foi além do 12º posto. Macedo é um piloto bastante rápido e que, por vezes, na procura de melhores resultados, proporciona imagens como esta. No agrupamento de produção, a liderança pertencia aos campeões nacionais Fernando Pérez e Ricardo Caldeira. Num Ford Sierra Cosworth 4x4, Pérez e Caldeira fechavam o lote dos 10 primeiros, quando no Funchal terminou o primeiro dia de prova. Em carro idêntico e na melhor posição de entre os pilotos madeirenses estava Rui Conceição. No sábado, disputou-se a segunda e derradeira etapa do Rally Vinho Madeira. Mais 14 classificativas que, a juntar às percorridas no dia anterior, prefaziam um total de 29 troços que compunham esta prova. Em relação à liderança, não surgiu nenhuma alteração e, na verdade, a segunda etapa serviu para dilatar ainda mais a vantagem de Andrea Aghini. Na passagem por Carreiras, primeira especial do dia, os pilotos tiveram algumas dificuldades com a escolha de pneus. Caiu uma chuva miudinha e as equipas estavam indecisas quanto à utilização ou não de pneus slicks. Piero Longhi fez um peão e perdeu mais de 30 segundos, o que deixou Andrea Aghini completamente à vontade no comando da prova. O italiano da Martini Racing não teve adversários à altura nesta sua participação em terras madeirenses. Aghini foi o mais rápido em 24 provas especiais de classificação, o que demonstra bem a sua superioridade em comparação com os restantes concorrentes. O favoritismo que lhe era atribuído à partida ficava assim confirmado e permitia-lhe terminar o rally com um avanço de mais de 3 minutos sobre o segundo classificado, Piero Longhi. O piloto da Grifone também assegurou desde cedo o seu posicionamento na tabela classificativa, pelo que o interesse da prova passou a residir na luta pelos lugares secundários. Patrick Sneers, com falta de rendimento no motor do seu Sierra Cosworth, perdeu algum tempo e permitiu a aproximação de Erwin Weber. Descoberto e solucionado o problema, que se devia à presença de água na gasolina utilizada pela equipa Bastos, o belga voltou a rubricar boas prestações e recuperou os segundos perdidos. Na verdade, Erwin Weber também não se esforçou muito para tentar obter uma melhor classificação. Tendo em vista o título europeu, ao alemão interessava-lhe sobretudo terminar este rally e amealhar mais alguns pontos para um campeonato que comanda com relativo à vontade. Ramon Ferreiros, num Lancia HF Integrale, terminou na 5ª posição e durante a segunda etapa protagonizou um interessante duelo com Robert Drugmans, de onde o peruano saiu em vantagem. Ferreiros venceu uma das classificativas e foi nos troços disputados à chuva que se impôs aos seus mais diretos opositores. Joaquim Santos era, desde o início do rally, o melhor piloto português e assim se manteve até ao último controlo. Santos e Magalhães fizeram uma segunda etapa numa toada relativamente calma, sem necessidade de arriscarem, controlando apenas a diferença que os separava de Jorge Bica. Para a dupla da Salvador Caetano, este resultado era a última esperança na tentativa da conquista do título nacional depois dos desaires das provas anteriores. Atingido o objetivo de serem os melhores portugueses, o 7º lugar da geral premiou a atuação da equipa do Celica GT4. Jorge Bica, já mais habituado ao Deltona, conseguiu recuperar, reduzir a desvantagem para Joaquim Santos e Jean Ragnotti e alcançar o 8º posto. Com o carro de que dispunha, Bica poderia ter ido mais longe na tabela classificativa, mas o desconhecimento em relação às potencialidades do HF Integrale justificam a atuação do piloto de Almada. De referir que depois desta prova, Jorge Bica comanda o Campeonato Nacional de Rallys. Jean Ragnotti, com problemas na caixa de velocidades do Renault, terminou a prova do Clube Sports da Madeira na 9ª posição. José Carlos Macedo, num carro idêntico, quedou-se pelo 13º lugar. Uma saída de estrada a meio da segunda etapa, seguida por uma penalização de 6 minutos, impediram Macedo e Miguel Borges de obterem um melhor resultado. O último dia de prova provocou alterações no escalonamento dos pilotos inscritos no agrupamento de produção. Fernando Pérez, que liderava esta classificação, teve muito azar. 2 furos, em outras tantas classificativas, fizeram com que fosse obrigado a ceder o comando do grupo àquele que viria a ser também o melhor madeirense, Vítor Sá.
Pérez ainda tentou recuperar, mas o atraso já era demasiado grande. Assim, Vitor Sá, num Ford Sierra Cosworth, passou a 3 troços do final a ser o melhor do Grupo N e acabou a prova no 10º lugar. Como, entretanto, Rui Conceição tinha desistido, depois de ter partido o diferencial do seu Sierra, Vitor Sá também herdou a liderança da classificação reservada aos pilotos locais. Terminaram o Rally Vinho Madeira 46 dos 99 concorrentes que alinharam à partida. Agora, resta esperar pela próxima prova do Campeonato Nacional, que decorrerá de 2 a 4 de outubro e será organizada pelo Estrela e Vigorosa Sport. Segundo Vitor Sá, o melhor entre os concorrentes da produção, a regularidade esteve na base do seu sucesso. Para Joaquim Santos, a nova eletrónica e as novas suspensões montadas no seu Toyota Celica GT4 permitiram-lhe realizar um rally sem sobressaltos. Quanto a André Aguini, o Rally Vinho da Madeira correu-lhe bem do princípio ao fim, sem o mais pequeno sobressalto, mesmo na fase inicial da prova, numa altura em que todos os candidatos ao triunfo ainda se encontravam no rally. É o balanço dos vencedores e organizadores, é apontamento também recolhido pela Teresa Canto Noronha. Andrea Aguini confirmou o favoritismo que lhe era atribuído à partida para esta edição do Rally Vinho da Madeira. O italiano venceu com uma vantagem superior a 3 minutos.